R$ 29.850 de custos que você esqueceu de colocar no orçamento da obra. É o que eu vou detalhar tudinho nesse conteúdo com números. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o engenheiro Fabrício Rossi, sou um especialista em gestão de obras e gestão da construtora, com mais de 7.000 alunos por todo o Brasil e outros 15 países desse planeta. Olha só, existe uma coisa que são custos ocultos dentro do orçamento da obra que somente um engenheiro experiente vai conseguir considerar eles dentro do orçamento. E sabe o que vai acontecer se eles ficarem de fora? A sua obra vai ficar mais cara. O orçamento que essa obra tem vai ficar, que a gente chama de orçamento furado. E o cliente, quando vê isso, que ele vai ter que pagar mais, ele vai ficar furioso e talvez a construtora, ela vai ter que arcar com esse prejuízo, que não é pequeno, né? R$30 mil ali praticamente arredondando, e isso vai sair do lucro da construtora. Então, olha só, isso é muito sério. Logo, vamos detalhar agora todos esses itens esquecidos no orçamento que geram um prejuízo gigante, que ninguém quer ter. Bora lá. Olha só, do que a gente está falando? Primeiro exemplo prático. Custo de locação de bomba de concreto. O que é muito comum? Considerar o custo do concreto usinado lá no orçamento da obra, lá dentro das composições, só que aí os engenheiros menos experientes ou quem não domina o orçamento de obra não coloca o custo da locação da bomba de concreto, da bomba lança para fazer a concretagem da laje, da bomba lança que não consegue entrar no terreno e tem que fazer a concretagem lá da fundação. E olha só, a locação, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, um preço médio é de mais ou menos R$2 mil por concretagem, tá? Uma bomba lança ali com 32 metros de braço, tá? Numa obra, por exemplo, vou dar todos os exemplos desse vídeo com uma casa de 2 pavimentos, tá? E de 300 metros quadrados, ok? Só para você ter referência. Todos os exemplos vão ser uma casa de 300 metros quadrados com 2 pavimentos de alto padrão num condomínio, ok? Só para a gente seguir aqui e eu ser o mais didático possível. Uma casa dessa, de 2 pavimentos, num condomínio fechado de 300 metros quadrados, ela tem em média 4 concretagens. 4 concretagens, tá? Então vamos lá. Quais são essas 4 concretagens, Fabrício? Fundações, piscina mais laje de piso, tá? Primeira laje, segunda laje. 4 concretagens. Se você esquecer a bomba de concreto, é R$2 mil vezes 4. Então já são R$8 mil de prejuízo em um único item que se foi esquecido no orçamento simples de uma casa. Imagina se fosse um prédio de 10 pavimentos. O prejuízo que já teria nessa obra, ok? Só que vamos somando. Olha só. Custo de construção do barracão de obra. Para começar uma obra, você tem que construir o barracão de obra. E para construir esse barracão de obra, além de construir a estrutura do barracão de obra, tem que pedir ligação de água, que tem que pagar, ligação de esgoto, que tem que pagar, ligação de energia elétrica, que tem que pagar, tem que fazer o banheiro, tem que fazer vestiário, tem que fazer refeitório, tem que fazer um almoxarifado, tem que fazer um estoque de cimento. Ou você faz tudo isso de madeirite, compra tudo e constrói aquele barracão de obras clássico, ou você tem que fazer locação de containers para isso, que geralmente é até mais caro do que construir, tá? Então, só para você ter uma ideia, só para você ter uma referência, construir um barracão de obra para essa obra de uma casa num condomínio, uma casa de 2 pavimentos, 300 metros quadrados, no momento que eu gravo esse vídeo, não fica menos do que R$6 mil. E se isso não for considerado no orçamento, já é R$6 mil de prejuízo que foi custos esquecidos que não colocaram no orçamento. Legal? Vamos para o próximo? Olha só, sobreconsumo de concreto. É um custo que a maioria dos engenheiros que não dominam o orçamento de obras, de quem não tem experiência ali de como as coisas acontecem na obra, esquecem de colocar no orçamento da obra. O sobreconsumo de concreto, tá? E aí,
Ai, se você não colocar isso no orçamento da obra. Por quê? Atenção. Em média, o sobreconsumo do concreto, tá? Que é o concreto que você tem que pedir a mais, tem gente que chama de perda, tá? Tem gente que chama de perda, mas o concreto para você fazer fundações, lajes, pilares e vigas, você tem um sobreconsumo, você consome a mais 10% do volume do concreto. Nesse nosso exemplo de uma casa de 2 pavimentos com 300 metros quadrados, em média você tem 70 metros cúbicos de concreto. Se você tem 10% de sobreconsumo ou 10% de perda, como alguns gostam de chamar, são 10% de 70 é 7. São 7 metros cúbicos de concreto. Isso dá mais ou menos uns R$4.000 de prejuízo ou de sobreconsumo que você teria que ter colocado lá no orçamento. E aí, sabia dessa ou não? Aprendeu agora? Eu também não sabia que você não tinha curtido esse vídeo. Então olha aqui embaixo, ó, tem um botão curtir, você vai e curte esse vídeo aí, pra gente ir pro próximo. Legal? Olha só, outro custo esquecido no orçamento de obra é o custo de locação de betoneira, locação de andaime e até locação de ferramentas elétricas. Mas calma, eu acho pouco provável você esquecer que vai precisar de ter uma betoneira na obra ou que vai precisar de ter andaime. Onde que tem um problema aí? Você vai errar no tempo que você precisa deles na sua obra. Você vai considerar menos tempo do que o necessário. Então vamos a um exemplo prático. Olha o prejuízo aqui, olha só. Você considera que nessa casa de 2 pavimentos que vai fazer no condomínio, que é o nosso exemplo, você considera que vai precisar de 5 meses de betoneira. Ah, porque eu vou precisar de 5 meses, que eu termino a estrutura com 4 meses, depois eu preciso de só mais 1 mês de betoneira ali para rodar alguma coisa, então 5 meses está bom demais. Aí você faz 5 meses no orçamento. Só que uma obra dessa, por experiência própria, a betoneira vai ficar 10 meses na sua obra, tá? Então, você tem 5 meses de prejuízo de locação de uma betoneira, que custa, por exemplo, R$400 por mês, é uma boa referência ali de custo de betoneira por mês, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, 5 vezes 4, R$2.000 de prejuízo, só com a locação da betoneira. Então, atenção! Cuidado com o prazo para locação das ferramentas, cuidado para o prazo de locação das máquinas, cuidado com o prazo que você considera no orçamento para a locação de andaime. Todos esses são os chamados custos indiretos que a gente tem dentro do orçamento da obra e é o único momento no orçamento que aparece tempo. Então, por isso que a galera erra muito. No orçamento de obra não aparece tempo em momento nenhum, a não ser na hora de fazer os custos indiretos, tá? Vamos avançar mais um pouco? Esse próximo quase todo mundo erra, mesmo engenheiros mais experientes. Olha só, não colocar no orçamento da obra custo de frete, custo de transporte. Vamos lá. Quase tudo na sua obra não vai ser entregue, você compra e manda entregar. Você compra e manda entregar. Só que em obra, geralmente, esses fretes são terceirizados. Tem muita empresa que ela não tem entrega própria. Aí ela terceiriza esse frete e aí você tem que pagar por esse frete. Você paga à parte. Então, na obra de uma casa, por exemplo, você pode considerar no orçamento uns 20 fretes de R$200, de R$250, fácil, fácil, fácil. E aí, se você não fizer isso, te dá um prejuízo de quanto? 20 fretes de R$200 dá mais R$4.000 de custos que você deveria ter colocado no orçamento e não colocou, só que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Por quê? A obra vai acontecer, vai ser necessário fazer esses fretes, e aí? De onde que vai sair esse dinheiro? Pois é, por isso que tem que ter tudo bem detalhado no orçamento. Vamos avançar mais um pouco. Atenção, caçamba de entulho. Esse é outro que quase todo mundo esquece no orçamento. Por quê? Quando a gente está fazendo o orçamento da obra, é muito comum o engenheiro pensar no custo de construção. A gente não pensa no custo de demolição e a gente não pensa no custo de entulho. Obra gera entulho.
Na obra de uma casa de 2 pavimentos e 300 metros quadrados, que eu estou trazendo como exemplo aqui nesse conteúdo, você pode considerar ali fácil 15 caçambas de entulho ao longo da obra, tá? Fácil. Vai variar, por exemplo, se tiver muita terra para tirar, se tiver demolição para fazer, pode ser que seja até mais do que as 15, mas 15 você pode considerar ali fácil no orçamento dessa casa, tá? Então vamos lá. 15 caçambas de entulho. Hoje, aqui na minha região, uma caçamba de entulho é R$ 390 em média, tá? Então, na sua cidade eu não sei quanto é, pode ser muito a mais, pode ser a menos, tá? Mas pega a minha referência aqui de R$ 390. 15 vezes 390 dá R$ 5.850 que você esqueceu de colocar no orçamento somente no item caçamba de entulho. Então eu quero que você perceba agora que eu não estou falando de erro de orçamento por erro de valor. Ah, coloquei o valor errado do custo da caçamba. Eu não estou falando de erro por quantidade. Ah, eu deixei de colocar a quantidade, era 15 caçambas, eu coloquei 10 caçambas. Não é esse tipo de erro. O que nós estamos falando aqui é de deixar de colocar no orçamento da obra por puro desconhecimento ou por pura inexperiência em fazer o orçamento da obra. Percebe essa diferença, tá? E eu percebi também que você ainda não se inscreveu no canal, mesmo eu te entregando conteúdos top de alto nível como esse. Então, clica aí para você se inscrever também. Legal? Vamos fazer um recapitulando? Vamos somar juntos tudo isso e eu vou colocar aqui na tela para você? Vamos lá então. Olha só, o que a gente trouxe aqui? R$8.000 de bomba de concreto que você esqueceu. R$6.000 de barracão de obra que você esqueceu. R$4.000 de sobreconsumo ou perda de concreto que você esqueceu. R$2.000 de locação de betoneira que você tinha esquecido. R$4.000 de fretes que você nem passava pela sua cabeça que teria esse custo. E R$5.850 de caçamba de entulho que você também nem lembrou que ia precisar de caçamba. Somando tudo isso, R$29.850 de custos esquecidos da obra, mas que eles vão acontecer e que eles terão que ser pagos. Doideira, né? É muita grana. Agora é o seguinte, me conta aqui nos comentários. Qual desses custos você que está assistindo esse vídeo ia esquecer também? Comenta aqui, quero muito saber qual que você não estava nem passando pela sua cabeça. Agora, conclusão de tudo isso. Orçamento de obra é coisa séria, tem que ser feito por um engenheiro que domine engenharia de custos para que todos os custos da obra estejam de verdade no orçamento e para que você não tenha surpresas ao longo da obra. Essa história de orçamento furado, de obra custar o dobro e do dinheiro acabar e a obra não é para amador, tá? Ah, e aqui embaixo também tem um link para você falar com a minha equipe sobre todos os treinamentos aqui da empresa, tá? Seja o curso de orçamento de obras, seja o curso de gerenciamento de obras, talvez algum deles faça sentido para você no momento, faça sentido para você hoje. Legal? Um abraço e vamos pro topo.